É esse daqui que você queria mostrar? É esse mesmo. Então coloca, Tá chegando aí. põe na tela aí, vamos ver. Ah, tá. Então vamos lá. Isso aí é uma imagem que foi publicada agora recentemente, que é o seguinte, Vilela. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, 2, 3 semanas, o administrador da NASA, que chama Jared Isaacman, ele fez um pronunciamento, né? E é um negócio chamado Plano Ignition da NASA, tá? Ele mudou algumas coisas. Então, a primeira coisa que ele mudou foi a seguinte, com relação ao programa Artemis. O, a ideia era que a gente ia ter Artemis 2 agora, e o ano que vem a Artemis 3 iria pousar na Lua. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, ano que vem nós vamos ter a Artemis 3, que não vai para a Lua, tá? E em 2028 nós vamos ter a Artemis 4, que vai pousar na Lua. Depois nós vamos ter a Artemis 5 e tal, e a ideia, então isso é um ponto, beleza? Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, que ele mudou também. A gente ia ter uma estação que ia ficar orbitando a Lua, chamada Gateway. Ele aposentou, né? Ele cancelou essa estação, não vai ter mais. E os módulos que iriam ser parte dessa estação vão ser colocados na superfície da Lua. Então, no plano do Jared, você não vai ter mais a estação, mas você vai ter uma estação na superfície da Lua. E aí você vai mandar os astronautas para trabalhar na Lua e trazer eles de volta, mandar e trazer de volta, e assim vai, tá? O plano original do programa Artemis, vamos dizer assim, era o seguinte, o pessoal entender, né? Ia decolar esse foguete que a gente viu aqui, o SLS, com a Orion em cima, com os astronautas. Ia decolar o Starship, que é o foguete do Elon Musk. A cápsula ia soltar do foguete, o Starship ia encontrar a cápsula, os astronautas iam passar da cápsula para o Starship e o Starship ia pousar na Lua. Depois o Starship voltava, os astronautas voltavam para a cápsula e a cápsula vinha para a Terra. Tá. Beleza? Qual que é o plano agora? O plano agora é mais ou menos o mesmo, só que o foguete aqui da NASA, o tal do SLS, levando a cápsula, ele vai levar a cápsula até a órbita baixa da Terra. E o Starship vai encontrar com a cápsula, por isso que o piloto testou essa manobra de acoplamento na órbita baixa da Terra. Porque no plano do Jared agora, a cápsula acopla com a Starship na órbita baixa da Terra e as duas vão juntas para a Lua. E aí o Starship pousa na Lua, depois volta, encontra com a cápsula e volta para a Terra. Então, assim, é parecido, mas tem algumas diferenças aí no plano que eles estão fazendo. Então, essa imagem aí que o Santa colocou, Tá, digamos vamos ver. assim, é a programação que o Jared apresentou nesse pronunciamento dele, que foi o Ignition, tá? Essa imagem aí é a trajetória da Artemis 2, tá? Essa última que ele colocou aí. Tá, não, Mas mas aquela lá que tem é as anterior, datas, é anterior, bonitinho, ô Leni. anterior. É. Esse Ignition é que começou há pouco tempo aqui agora, né? O Ignition foi esse plano aí dele agora, né? Que é o plano para dar. Ele chama Ignition, para dar um gás na NASA, né? Vamos dizer assim. Eu vou chamar o Henrique aqui para conversar um pouco com vocês aí, galera. Tá. Cadê a imagem, Helene? Tá na tela? Põe na tela. Põe na tela aquela lá com as datas lá bonitinha lá, o Santa. Põe a data aí, as datas. Isso. Então tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Fase 1, 2026, 2027, tá vendo? 2028. 10 bilhões. Aí, essa parte. Então vamos lá. O que é essa parte de cima aqui, ó? São todos equipamentos que vão ser mandados para a Lua. Lembra que o Felipe falou que nós vamos mandar um monte de equipamento para a Lua? É. Então aqui está o tipo desenho dos equipamentos aí que eles vão mandar para a Lua. Um rover, lander, não sei o que, entendeu? Sim. E lá embaixo, ó, na última linha lá, ó, tá quantos lançamentos serão feitos para a Lua. Então, ó, em 2026 serão feitos 2, foi agora. Em 2027 vão ser feitos 10, em 2028, 12. É realista então, isso? A primeira fase... 10 por ano é realista? É o plano, né, cara? É, será? Que é caro, né? É o plano. Vamos lá.
Aí a primeira fase termina em 2028. Ou seja, voltamos para a Lua. Tá. Beleza. Parou tudo isso, acalma todo mundo, fica todo mundo feliz. Depois de 2029 em diante, começa a fase, que é a fase de construir a base lunar. Então aí vão ser vários lançamentos e vários equipamentos diferentes que vão para a Lua para construir a base lunar. E depois, lá na frente, ó, em 2033, tem a fase 3 do plano dele, que aí tá vendo que tem umas casinhas já lá, ó. Isso. É pra galera já ficar lá na Lua. Entendeu? Cara. Então, esse é o plano. E uma coisa interessante, que você vê os valores aqui embaixo, ó, o investimento, ó, na fase 1, 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares. Então, o Jared está querendo fazer um investimento de 30, ele quer, né? Ele quer que isso se concretize. Essa é a ideia, tá? Esse é o PowerPoint. É. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Total. Vamos falar agora dessa trajetória aí. Explicar como que é o foguete desde que ele é lançado, se ainda é daquela fase antiga que algumas coisas são destacadas ou se ele volta inteiro e a saída dele da Terra, por que ele teve que dar uma volta na Terra antes de ir? E explica pra Bora. gente. Vamos lá. Põe aí na tela. Então, assim, primeira coisa, tá? Esse foguete... Bem, vamos falar um pouquinho do foguete, né? O foguete é o SLS. Aí a gente fala assim, o foguete é da NASA, né? O foguete é da NASA, o foguete é da NASA. Beleza, porque é aquela história, né? Quem pagou, se você pagou, é seu, não é isso? Mas não foi a NASA que fez o foguete em si, né? Esse foguete aí, Vilela, ele é um foguete que ele tem a participação das grandes empresas americanas, tá? Então, parte dele é da Boeing, parte dele é da Lockheed Martin, parte dele é da Northrop Grumman, parte dele é da Rocketdyne, parte dele é da Rockwell, que são todas essas empresas são grandes empresas do setor militar americano. Isso é importante mais dizer. Esse foguete era extremamente caro. Extremamente caro. Cada lançamento desse foguete custa 4 bilhões de dólares. Porra. Aí o pessoal fala assim, caramba, por que nós estamos fazendo isso? Para que gastar tanto dinheiro com esse foguete? Porque você tem que respeitar. Aqui nos Estados Unidos tem isso. Essas empresas são as empresas queridinhas da América. Elas têm que ser, de alguma forma, privilegiadas e tal. Daria para o Elon Musk, por exemplo, fazer tudo isso sozinho, ir para a Lua e tal? Daria, entendeu? Mas ele está nesse plano aí, junto com todas essas empresas, tá? Esse foguete, ele vem lá, Santa, pega aí, escreve aí o seguinte, ó, NASA Constellation, com 2 L's, Program. Porque esse foguete a gente acha que ele é um negócio novo, mas você vai ver que ele não tem nada. Ah, é? Nada. Duas coisas brancas que tem do lado dele, a gente chama de booster de combustível sólido. É o mesmo booster que voou nos ônibus espaciais. É mesmo. O motor desse foguete é um motor chamado RS-25. É exatamente o mesmo motor do ônibus espacial. Eles recondicionaram os motores antigos para pôr nesse foguete. O tanque laranja, você vai ver que é muito parecido com o tanque laranja do ônibus espacial também. Sim, total. Tem peça nesse foguete aqui, ó, que a gente viu ele ser lançado aqui. Aí, olha aí. Esse aqui foi o programa que a NASA criou no governo Bush, antes do Obama, que foi a primeira tentativa de retornar para a Lua depois lá do programa Apollo. Tinha 2 foguetes, esse Ares 1 aqui e o Ares 5, estão vendo? Olha esse Ares 5 aí. É exatamente esse foguete que voou agora. Cara. A cápsula Orion aqui, ó, ela já existia, entendeu? Então, esse programa agora, esse programa Artemis, ele recebe muita crítica, tá? Por conta disso. Porque eles estão meio que, sei lá, recalchutando coisas antigas para montar uma coisa nova para ela poder voar. É isso, basicamente é isso. Mas você acha- Sérgio? Mas vocês acham isso um Peraí, agora vocês estão me problema? ouvindo, né? Eu não estava ouvindo naquela hora, foi mal, gente. Problemas técnicos aqui. Mas vocês acham isso um problema?
Hã? Oi? Vocês acham isso um problema? De usar coisas antigas, Cara, recalchutar? Então, o grande problema disso é que a ideia toda de recalchutar a parada é para baratear o custo. Só que, pelo contrário, você aumentou o custo de todo o programa. O programa Artemis hoje, ele é um dos foguetes mais caros da história. A gente teve 2 lançamentos a um custo de 5 bi cada lançamento, mais um custo de desenvolvimento na casa dos 50 bilhões de dólares. É muita grana. É mais do que, em valores atuais, do que foi gasto com o programa Apollo, para vocês terem noção. E por isso, né, que uma das coisas do plano do Ignition, do Jared Isaacman, é a partir da Artemis 6, você já transitar para foguetes mais econômicos, né, tanto da Blue Origin como da SpaceX ou até outras, se tiverem, porque o SLS é economicamente inviável se manter por décadas aí, ainda mais com o planejamento, né, que o Jared tem. Eu até mandei a imagem pessoal, se quiserem colocar aí, ó, que é até legal a gente falar, né, Sérgio, que agora a gente tem uma visão muito mais ampla, né, do programa Artemis. Antes, era tipo assim, SLS, Orion, vai lá e faz as coisinhas e beleza. Agora a gente tem todo ali um cronograma já para seguir, que foi a última imagem, a penúltima imagem que eu mandei aí para o pessoal, se quiserem colocar, que tem 3 fases, né, agora o Ignition. A primeira fase Tá aí. que a gente está agora é basicamente ali de mandar muito hardware, preparar as coisas, fazer pousos, etc., validar tecnologias. Aí a gente tem a segunda fase, que é o começo da permanência humana, né? Você passar a ter as primeiras estadias humanas na Lua, mandar muito mais hardware, muito mais lançamentos, né? E isso vai começar em 2029. A partir de 2029, eles já transitam da fase 1 para a fase 2, e aí de 2029 a 2032, aí, ó, eles vão isso aí que a gente gastar tá falando. mais 10 bilhões, né, para construir e terminar todo esse hardware. E aí na fase 3, vai entrar ali em 2033, começa realmente a estadia humana na Lua e muito mais lançamentos aí. A partir de 27 e 28 ali, na missão 28, na verdade, quando a NASA colocar ali a Artemis 5, a ideia do Jared é ter uma frequência de lançamentos de, no máximo, a cada 6 meses, você ter uma missão para a Lua. Tá aí. Entendi. Aí, assim, Vilela, o problema é justamente esse, cara. Era para ser barato, mas ele virou a coisa mais cara do mundo. Por quê? Aí, cara, tem vários problemas, entendeu? Essas empresas devem estar ganhando muito dinheiro? Com certeza estão, entendeu? Tem como tirar uma Boeing da parada? Não tem, entendeu? A Boeing é uma empresa muito grande. A Boeing, existe, vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos, uma dívida eterna com a Boeing, que era uma empresa que estava lá na Segunda Guerra, entendeu? Tá. Pô, cadê? Ah, onde você estava, Elon Musk? Enquanto os caras estavam guerreando lá. Tem meio esse negócio. Tem o lobby dessas empresas. É muito grande, cara. É muito grande. Lembrando que o lobby aqui nos Estados Unidos também é um negócio liberado, entendeu? Então, o lobby essas empresas, elas não querem perder essa bocada, sabe? Elas estão aí, elas estão envolvidas nisso e elas não querem perder. O Jared Isaacman, que é esse novo administrador da NASA, ele é um cara mais na linha dos caras mais modernos. Ele não é um cara de carreira, ele não é um cara que é senador, que eram os antigos aí administradores da NASA, ele não é um cara da política. Ele é um empreendedor, empresário, ele é da linha do Elon Musk, tanto que ele é muito amigo do Elon Musk, ele é um bilionário, e ele preza por esses sistemas aí vamos dizer assim, de gestão enxuta, eficiente, etc. Que às vezes pode ser que bata de frente com o sistema político administrativo de uma grande agência que é a NASA. Ele aparentemente ele está conseguindo lidar muito bem com isso, tá? Ele consegue meio que agradar todos os lados. Isso parece que ele está conseguindo. Vamos ver se ele vai conseguir sustentar isso. Então ele já foi eliminando coisas que não precisavam, entendeu? Ele já quer fazer dar essa enxugada nesse foguete aí. Tipo assim, ó, valeu Boeing, valeu todo mundo, vocês levaram a gente de volta para a Lua. Agora daqui para frente, vamos fazer um negócio mais econômico? O recado é mais ou menos esse, entendeu? Ele continua agradecendo, mas ele, a partir de um certo ponto, ele consegue colocar ali para valer essa gestão mais ligada à eficiência, aí, que é uma coisa mais moderna.
Então, assim, tem muita crítica. Tem peça nesse foguete aí que voou em 1989 para o espaço, para você ter uma ideia. 1989, cara, tá? E voou de E novo agora. tem umas coisas legais aí de falar, Sérgio, na questão do contrato, né, com as empresas, é que é o seguinte, o modo em que... Tem uma coisa muito errada, né, que foi o modo em como esse contrato foi feito. Por quê? Vamos pegar de exemplo aqui a cápsula Dragon e a cápsula Starliner da Boeing e da SpaceX, né? Ou da SpaceX da Boeing, perdão, que levam astronautas aí para a estação espacial. A Starliner nem tanto, né? Mas isso aí é assunto para outra hora, né? Isso é outro problema à parte. As duas, quando foram desenvolver os programas lá na década de 2010, eles ganharam mais ou menos 2 bilhões e meio a SpaceX e 5 bilhões e pouquinho a Boeing para desenvolver essas cápsulas. E aí era o seguinte, ó, tá aqui, ó, NASA, NASA, tô pagando para vocês, agora vocês se virem, eu não vou dar mais um centavo para vocês desenvolverem a cápsula, tá? E assim foi feito. SpaceX entregou a Dragon, a Boeing entregou mais ou menos ali a Starliner, só que qualquer prejuízo que elas tivessem, no caso a Boeing teve muito, não sairia do bolso da NASA, saiu do bolso da Boeing. Isso não foi feito com o SLS. Todas as empresas que fazem ali as partes do SLS, elas têm um contrato de tipo assim, ó, faz isso aqui para mim, só que é o seguinte, ó, você vai fazer, eu não tô nem aí para quanto você gastar, você me entrega, eu vou te pagar quando você falar que você gastou para fazer, então assim, é um negócio que eleva o preço das coisas muito, os caras podem literalmente superfaturar o programa ali e tá tranquilo, né, relativamente assim para a NASA. Então isso levou todos os custos do SLS, da Orion, lá nas alturas. O SLS custa mais ou menos 2,5 bi por lançamento, e só o foguete, né? E a Orion mais 2,5 bi. Então, esse modo de contrato, como foi feito, foi muito errado, né? Da parte da NASA. Mas é aquele negócio que o Sérgio falou, né? Era gratidão, era todo lobby, então não tinha muito o que fazer. E tem uma segunda coisa, que é a questão do corte que o Jerry está fazendo, né? Antes de transitar, ele quer ainda assim enxugar um pouco o valor da SLS. A principal modificação que ele fez foi no segundo estágio, que a gente chama hoje de ICPS, que a tradução seria estágio provisório de propulsão criogênica, e aí ele teria um permanente que estava sendo desenvolvido, que foi agora pelo Jerry cancelado totalmente, porque já tinha custado muito, não tinha nada entregue, não tinha nem previsão de entrega, e desnecessário. A gente tem um monte de outros segundos estágios aqui que existem, que podem ser utilizados no SLS, e assim o Jared fez. Ele foi lá e escolheu o Centauro 5, né, da ULA, que é United Launch Alliance, que é metade Lockheed Martin e metade Boeing, ou seja, ela ainda agrada essas empresas, porque compra a coisa delas, mas é uma coisa mais barata, né? O Centauro já é utilizado aí por foguetes como o Vulcan há um certo tempo, então já o negócio está pronto, está validado, já tem a produção em escala, né? Não atrasa mais e resolve grandes problemas aí, né, Sérgio? Então é isso que ele está tentando fazer, né, Vilela? Ele está tentando dar seu jeito aí, cortando. A Gateway, por exemplo, foi cancelada por causa disso. Ele foi lá ver, cadê? Tem alguma coisa pronta? Não tem nada pronto, só gastando dinheiro. Então vamos cancelar. É isso que eu falei. Ele é um cara, como ele é um cara que ele não é o politicão e tal, ele é um cara dessas gestões mais modernas, eficiência, que é o que ele quer, ele vai sair cancelando tudo, cara. Tudo que está gastando dinheiro e não está entregando, cancela. E isso é um problema para os Estados Unidos em tudo isso, pelo seguinte: além de ter uma briga com a China externamente, você está vendo aí, por tudo isso que a gente falou, internamente tem uma brigaiada também, entendeu? Porque no final das contas, toda empresa quer dar uma abocanhada nessa grana, é importante estar nesse processo todo. Pode ser que lá na frente sobre mais umas boquinhas para a gente e tal, não sei o quê. Então, enquanto do lado de cá, os Estados Unidos ele tem uma briga interna e tal, na China não tem, né, cara? Porque na China o governo chega e fala assim: nós vamos para a Lua, todas as empresas vão trabalhar para isso, e eu não quero conversa, eu não quero encheção de saco. E tá aqui a grana para vocês, entendeu? Então tem toda essa coisa envolvida aí, né? Por isso que envolve muito mais do que simplesmente lançar um foguete e tal. Mas o foguete ele é totalmente descartável, tá, Vilela? Esse é um outro problema. São 4 bilhões de dólares que foi jogado no mar. Você queima, Só literalmente.
Jogado queima. Jogado no mar, jogou fora. Cara, Vira A mais única coisa que peixe. sobra é a cápsula. Cápsula é a única coisa. que é a parte pequenininha. 98 metros de altura. A única coisa que resta é os 5, 6 metros lá de cima. O resto é tudo jogado fora. O que é terrível? É terrível, porque foi 4 bilhões. Agora vai ter que fazer um outro foguete para É. outra missão, um outro foguete, e assim vai indo. Que é uma coisa, né, que a gente ficou mal acostumado com a SpaceX, foge um pouco Pois é. dessa coisa mais moderna. Mas tem como fazer isso no caso do SLS? Do SLS em si não tem, vai ter que seguir assim, entendeu? Mas teria se começasse um do zero, é isso? Cara, Não seria um talvez SLS, sim. né? Mas aí teria que ser uma outra tipo, né? O lado do Elon Musk na parada, né? Então, só voltando ali no programa Constellation, você viu que tinha 2 foguetes. A ideia agora do programa Artemis é a mesma coisa, é ter 2 foguetes ainda. Um foguete é esse aí, é o SLS. E o Tá. outro foguete, qual que é? Ou é o Starship do Elon Musk, ou é o New Glenn, que é o foguete do Jeff Bezos da Blue Origin. Mas Entendeu? que encaixa a mesma cápsula ou cada um vai ter uma cápsula diferente? Não, a Orion vai encaixar nos 2. Tá. Entendeu? Então, de um lado, porque é o seguinte, você vai ter um foguete para levar o astronauta para o espaço e um outro para pegar o astronauta e levar ele para a Lua. Quem vai fazer essa parte de levar o cara para a Lua, ou é a SpaceX ou é a Blue Origin. Ele fica bem com a galera moderna. Quem vai fazer a parte de levar os caras até o espaço é o SLS. Ele fica bem com a galera antiga. Tá. Então, no final das contas, ele consegue ficar bem com todo mundo. Entendi. Tem uma Exatamente. queda de braço aí. E assim, Mesmo não sendo, inevitavelmente, né? mesmo, é importante falar isso, cara, porque ele é um cara que ele não. Depois pede você vai ver, cara, ele é um cara muito novo. Coloca aí a foto dele, Jared Isaacman, é o nome dele. Então, assim, mesmo não sendo aquele cara velhão da velha guarda, vamos dizer assim, ele é um cara que está conseguindo, aparentemente, pelo que a gente vê aqui, ele é um cara que está conseguindo navegar nesses 2 lados aí, que não é um negócio fácil, que é manter politicamente todo mundo feliz, porém de uma forma que não estoure o orçamento de tudo, né?